Olha a quantidade de notícias recentes. Sem vender nome do CT e outras cotas de patrocínio, Corinthians terá que refazer o orçamento. Se nós lembrarmos, havia um otimismo muito grande dessa nova diretoria do Corinthians, que o Corinthians seria, né, a potência, acabou a farra, né? E eu até aqui de brincadeira, mas na verdade com um fundo de verdade, né? Quando falavam em acabou a farra, eu dizia, porque o presidente do Corinthians se referia a acabou a farra dos outros clubes, do Palmeiras e do Flamengo. Mas na verdade, ele deveria se referir ao próprio clube, né? Acabou a farra interna, né? Que a partir de agora não haverá mais farra. Mas não foi isso, não é isso que aconteceu. Pelo contrário, a farra aumentou, né? Virou uma bagunça danada. E uma das coisas que ele falava de um orçamento diferente, um orçamento baseado em venda de naming rights do CT, do maior patrocínio do Brasil, e não é isso que vê-se, não é isso que está acontecendo. Olha só, eu vou fazer aqui o que a gente chama de contraste, tá? Eu vou colocar as informações sobre o Corinthians e logo em seguida sobre o Flamengo. Sem vender nome do CT e outras cotas de patrocínio, Corinthians terá de refazer o orçamento. O clube projetou 270 milhões em receitas do tipo em 2024, mas ainda tem 5 propriedades do uniforme vagas. Acordo por naming rights foi tratado como avançado pelo presidente, mas ainda não entrou. E aí a gente continua, né? Finanças do Flamengo em 2023, com faturamento recorde e redução da dívida. O clube prepara novo ciclo de investimentos. Com o melhor rating financeiro do país, de acordo com a avaliação da consultoria Convocados, do César Grafietti, que a gente vai comentar aqui, a associação indica em seu balanço que tem organizado as contas para a construção de sua arena. As diferenças são gritantes, né? Uma outra notícia, empresário diz à polícia que não intermediou e que colocaram em contrato do Corinthians com a Vai de Bet. O GE teve acesso ao depoimento de Alex Cassundé, sócio de empresa investigada por supostamente ter desviado parte de comissão por acordo. Essa notícia é do dia 13, a notícia anterior do Corinthians é do dia 15, isso num período de 48 horas, em duas notícias pesadíssimas. E a questão da Vai de Bet é uma questão interessante. Algumas pessoas que trabalham aqui com a gente, trabalham não, né, que ajudam aqui o canal, já haviam colocado isso, já haviam se manifestado com os perigos e os problemas imensos relacionados e direcionados com esse contrato da Vai de Bet, um contrato arriscado, uma empresa que estava sendo lançada, uma empresa que estava sendo surgindo. Já havia uma desconfiança com relação à capacidade da Vai de Bet manter o contrato. Mas isso não foi nem preciso acontecer. Quando começou a haver essa discussão sobre a questão dos laranjas e etc., a Vai de Bet saiu. O primeiro passo, a primeira confusão, o primeiro problema, se vocês não se lembram, o primeiro problema foi a questão da multa do pagamento. O presidente havia dito que a multa ficaria porque o Corinthians quebrou o contrato e aí foi preciso que fosse pago uma multa. O presidente do Corinthians afirmou que essa multa seria paga pelo próprio pelo novo patrocinador, e a Vai de Bet falou: não, quem vai pagar são vocês. Isso comeu uma boa parte do patrocínio. É uma sequência, né, de problemas. E aí, esse é o tipo de notícia que a gente vê do outro lado, do Flamengo. O Flamengo divulga o balanço financeiro do primeiro trimestre. O Flamengo divulgou nessa quinta-feira, dia 2, os detalhes do seu balanço financeiro referente ao primeiro trimestre de 2024. Um ponto de grande interesse no balanço financeiro são os compromissos assumidos pelo Flamengo relacionados às compras de direitos econômicos dos jogadores, avaliados em 284 milhões de reais para os próximos anos. Ou seja, eu não vou entrar no mérito do balanço, eu acho até que essa notícia poderia ter sido mais bem redigida, mais bem explicada e etc. Mas o fato é que é uma notícia positiva contra uma notícia negativa. Mostrando outras notícias positivas do Flamengo, essa lá do site Inteligência Financeira, um artigo do César Grafietti, que fala que o Flamengo, falando dos benefícios que o Flamengo teria em construir o seu próprio estádio, pagando o seu próprio estádio, falando da geração de caixa, etc, etc, etc. E por outro lado, a notícia que motivou essa live,
né? Grupo de investidores fez propostas pelo Corinthians, revela Juca Kfouri. O Corinthians está envolvido, abre aspas, com uma proposta de um grupo de investidores para pagar a dívida do clube, abrir o capital do clube e, numa fase posterior, para que os torcedores possam comprar ações do Corinthians, ou seja, listar o Corinthians na bolsa. Já houve reação da direção do Corinthians procurando esse grupo, que é liderado pelo Marcelo Goldfarb, filho do fundador das lojas Marisa. Bernardo Goldfarb, que teve longa vida dentro do Corinthians, era um dos grandes parceiros do Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians. O torcedor do Flamengo olha para o Corinthians e fala, nunca vai resolver. Quanto pior estiver o Corinthians, mais perto o Corinthians estará de sua salvação. Quando bater no fundo do poço, vai subir. Ou vai virar uma SAF, ou vai ter um mecenas, como fez o Atlético Mineiro, e vai resolver o problema. Então, não achem que o Corinthians vai ficar fora dessa briga do mercado de futebol. Isso vai ser resolvido em algum momento. Tá? Isso vai ser resolvido em algum momento. Isso vai acontecer. A questão é que isso hoje não está muito perto. Se você olhar a questão da bilheteria, né, receita de bilheteria e sócio-torcedor, você vê clubes acima de 10 milhões, você vê que o Corinthians é o segundo colocado, tem um plano de sócio-torcedor maior, tem uma receita de bilheteria menor do que o Flamengo. E o Flamengo perde muito dinheiro na operação do estádio. Né? O Flamengo fatura muito e o Flamengo perde muito por conta do custo do Maracanã. Tá? Isso aqui é dinheiro entrando, né? E é uma receita, como está colocado, receita bruta de bilheteria. Ou seja, o Flamengo perde muito e o Corinthians perde muito menos. O Corinthians tem mais receita, tem uma margem melhor dizendo, tem uma margem melhor do que o Flamengo no estádio. Mas aqui é um dado positivo, você vê que os dois times estão perto, o Corinthians tem uma possibilidade ali de diminuir essa desvantagem no futuro próximo. Aqui um outro dado curioso, tá? Que cruza a taxa de ocupação do estádio e o ticket médio. O Flamengo está bem nas duas. Tem uma ocupação alta, tá? Uma das mais altas do Brasil, tem um dos ticket médios mais altos do Brasil também, mas tem um faturamento mais baixo. O Corinthians, olha aqui, o Corinthians está muito bem também. Tem uma ocupação um pouco menor do que o do Flamengo, o time não vem bem nos campeonatos, e tem um ticket médio próximo do Flamengo. Mais um dado positivo para o Corinthians. Mas aí começam as diferenças, né? Você vê a bilheteria sócio-torcedor, você vê que o Corinthians está ali, mas já com uma diferença maior, e os números começam a ficar cada vez menos favoráveis ao Corinthians. Custos e despesas, aí você começa a ver uma diferença um pouco maior. Você vê que o custo fixo, o custo geral do Flamengo, é de 804 milhões, foi de 804 milhões em 2023, do Corinthians próximo, só que a receita do Flamengo, 400 milhões acima. Uma diferença muito grande. A situação começa a ficar mais dramática para o Corinthians olhando esse quadro. Quando você olha para esse quadro, que é o quadro das dívidas, você vê o crescimento absurdo da dívida do Corinthians. Tá? Esse aqui é o dado de 2022 e esse aqui é o dado de 2023. Você vai ver o Flamengo bem aqui embaixo, com um crescimento pequeno da dívida totalmente controlada. E aí tem aquele problema que a gente havia conversado anteriormente, no começo dessa live. A questão não é só o tamanho da dívida, é a característica da dívida. O que quer dizer a característica da dívida? O Corinthians tem uma dívida de curto prazo muito alta e uma dívida de curto prazo é aquela que te obriga a pagar, é aquela que te coloca uma pressão para que você realize o pagamento o mais rápido possível, o que é um problema, e sobretudo, é aquela que você não consegue negociar e que os juros são altos. E a característica da dívida do Corinthians atualmente é essa. Então o Corinthians não tem dinheiro para o básico, não sobra dinheiro no dia a dia. E aí o Corinthians tem que emprestar mais dinheiro para sobreviver, para pagar conta de água, pagar salário de funcionário. Então o Corinthians pega mais dinheiro e ele aumenta essa dívida de curto prazo. Como o Corinthians não tem dinheiro, ele empresta capital com juros mais altos. Por quê? Porque quem está emprestando precisa de mais garantia. Ou seja, é um círculo vicioso.